Bem-vindos então a mais uma série. Esta é a terceira série dos programas A Música de Baco, aqui na Universidade FM, uma ideia do nosso enólogo Fernando Guerra e de mim próprio, Luís Mendonça. De nós os dois juntámos-nos nesta ideia em 2017, fizemos uma série de 12 programas com vários enólogos que trouxemos aqui à rádio. Em 2019 retomámos para uma segunda série, outros 12 enólogos passaram por aqui, se calhar até passaram mais, mas pronto, vamos contar Sim, com os penso que 12. foram 13, 12, alguma coisa assim. Por aí. E agora, depois desta pandemia, toda esta paragem, voltamos então para mais uma série e já lá vão 5 anos desde o nosso início. Desde o início. 5 anos. E até correu bem, que nós éramos inicialmente até só para fazer uma série, mas houve mais rádios que gostaram e pediram-nos para fazer, e as pessoas também nos continuam a pedir para retomar a gravação dos programas. Vamos nesta nova série também tentar variar mais um pouco. Nós focamos muitas vezes só em ex-alunos da UTAD em maioria. Desta feita vamos variar mais no programa, vamos tentar ter convidados diferentes, vamos tentar ter alguém ligado também outra vez à cozinha, ao turismo, à restauração e a todas as áreas que são também envolvidas diretamente com o vinho. E o nosso convidado de hoje, o nosso primeiro convidado deste retorno à gravação do Música de Baco, é o Bernardo Oliveira. Muito boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Bastante nervoso, mas é o que é. Ainda não vi nada. Pode ser que depois seja mais fácil a conversa. Vamos. Exatamente, lá chegaremos. Bernardo, a nossa primeira pergunta, que é a pergunta que abre o programa e no fundo para desbloquear a conversa, é o porquê, Bernardo, porquê é que vieste parar à enologia? O que é que te levou à enologia? Não quiserem mais lado nenhum, portanto, não tem mal nenhum, a pessoa vai para vinho. Não, é assim, eu sou natural de São Romão, do Concelho de Armamar, e desde sempre o meu pai teve uma taberna, onde ele próprio produziu o seu próprio vinho. Então a ligação ao vinho já vem de há muito já vem desde a família, nascença, praticamente. Mas vocês produziam ou compravam vinho? Não, nós produzimos o nosso próprio vinho. Na altura havia muito consumidor e o nosso próprio vinho, que na altura estamos a falar de 10 a 15 pipas que normalmente produzimos por ano, não chegava para o ano inteiro. E então, mais tarde, na altura de julho, agosto, o meu pai fazia sempre a compra de algum vinho a produtores da zona. E daí veio o meu gosto pelo vinho e mais é que o meu pai não sabia fazer vinho. O vinho do meu pai não prestava. Pelo menos eu não gostava. Exatamente, não prestava, era feito à maneira dele, como muitas gerações anteriores às nossas faziam vinho da sua forma. Exatamente. E eles gostavam porque... Eles tinham um gosto especial, por acaso eles tinham um gosto pelo avinagrado. Era para combinar com as cabinelas. Não era fácil o consumo, pelo menos eu não era pequeno, é verdade. Eu não tinha grande gosto por aquele vinho. Também, e junto a isso, em São Romão há uma adega cooperativa. Exatamente. E eu desde miúdo brincava dentro da adega, ia para lá, brincava, andava de bicicleta, e muitas vezes expulso até pelo adegueiro. É verdade, andava sempre com um pau atrás de nós. Esse gosto já vem de há muitos anos, portanto, tinha eu 5, 6, 7 anos quando isso aconteceu. Mas esse gosto adquirido teve que chegar a uma altura da vida que deu-te o clique, como é quem diz. Eu gosto disto e é isto que quero seguir e vou estudar e vou-me dedicar. Eu sempre quis ir para uma escola agrícola, portanto, eu na altura, portanto, comecei a estudar lá em São Romão, depois passei para Armamar e depois queria vir para o Rodo, para a escola agrícola do Rodo. Exatamente. Na altura não havia vaga, não houve vaga para eu ir para lá e então eu fui para Apanhã, para Lisboa. Não foi perto, assim, de um lado, foi logo passar de um lado para o outro, mas eu tinha uma irmã a estar em Lisboa na altura e uma prima a dar aulas na Apanhã, e então, por intermédio delas, fui para a Apanhã e deixei aqui o norte e fui estudar para o sul, onde fiquei lá durante muitos e muitos anos. Bernardo, peço desculpa, mas temos que explicar um pouco também aos nossos ouvintes o que é isso da Apanhã, onde é que é? É uma escola agrícola exatamente igual à do Rodo, em Lisboa, portanto, na zona da Pontinha e Odivelas. E onde só, pronto, vai pessoal que normalmente de todo o país, vai lá, portanto, jovens de todo o país, e porque havia lá muita gente do Alentejo, do norte não havia assim tanto, porque havia mais escolas no norte agrícolas, preferencialmente cá em na zona sul, mas do Alentejo havia lá muita gente, e tinha internato, no caso eu não estava interno, estava só, portanto, estava externo.
e fiz lá os 3 anos, portanto, 11º e 12º. Na altura havia o técnico de agricultura e quando foi, portanto, fiz os 3 anos do técnico de agricultura, mas sempre a pensar depois seguir o ramo de vinhos, e aí depois fui para Santarém, onde tirei a engenharia agroalimentar e com a vertente de vinhos só. E falando da Escola da PAI e também do ISA, não é? Da Escola Superior de Agricultura, Sim. o que é que tu notaste diferente? Nós temos aqui mais convidados do Rodo que depois também decidiram ir para a UTAD, e a perspectiva que tinham daquilo que iam aprender na UTAD ficou um bocadinho aquém, porque eles pensariam que era muito mais prático e menos teórico, quando foi naquela geração era ao contrário, era mais teoria que prática. Portanto, eu quando fui para a PAN já tínhamos uma vertente só de vinhos, víamos já muita ligação, tínhamos uma adega, fazíamos eles tinham uma vinha, fazíamos o nosso próprio vinho, e já havia ali uma ligação, fazíamos vinho, fazíamos com destilados, então já havia uma ligação muito grande ao setor do vinho. É diferente de hoje, lógico, as coisas eram muito diferentes, mas já havia uma formação já muito vocacionada para a prática. Depois eu ir para Santarém. Exatamente. Eu ir para Santarém. Em Santarém, portanto, na escola agrícola nós tínhamos uma grande adega, também tínhamos vinha e fazíamos todos os anos. Era parecido à UTAD antigamente. Estamos à espera que façam a adega, mas pelos vistos acho que já está o projeto aprovado. Agora parece que agora está mais adiantado. Mas já andamos a falar nisto há 25 anos. E depois, na parte até prática, porque nós quando tínhamos o primeiro ano em conjunto, no caso das ciências ou da engenharia agroalimentar, o primeiro ano ele tinha carnes e vinhos, e quem quisesse ir para carnes ia para carnes. Mas não era as duas coisas ao mesmo tempo. Não era, não, a formação do primeiro ano era carnes e vinhos. E depois mudávamos para aquilo que quisesse no ano seguinte. E para mudarmos para vinhos, obrigatoriamente tínhamos de ter um estágio. Estágio esse na altura, que foi feito na Adega Cooperativa São Romão. Depois tínhamos 2 anos só vocacionados para vinhos e vinha. Tínhamos a parte de viticultura e a parte de enologia. E desses teus colegas que te conheceste nessa altura do teu tempo de estudante, tu mantens contacto ainda com alguns desses colegas? Estão todos no ramo? Como é que está? Muitos dos meus colegas continuam na parte de vinhos, ligados aos vinhos, com produtores próprios, portanto, ou como enólogos de outras empresas. Assim, é lógico que perdi um bocadinho o contacto de toda a gente, mas ainda tenho muitos com quem contacto, alguns deles até que vendo e compro vinho, portanto, ainda com negócios ainda hoje em dia. Em comum, exatamente. Mas outros que perdi o rastro em lojas de Santarém. Assim, não é fácil ter aquela gente toda ainda dentro. Somos todos amigos no Facebook, mas isso é Facebook. É coisas do Facebook. No Facebook há muitos amigos, não é assim? Exatamente. E desse tempo de estudante, desses teus amigos, o que é que tu recordas a nível social, da noite, das festas? Muita coisa. Assim, os anos vão passando, mas as recordações ficam, né? Portanto, são muitas recordações. Mais, eu entrei em Santarém, vindo da PAN, na altura com notas relativamente baixas. Nunca fui um aluno exemplar. Sempre fui um aluno médio. Mas foste um exemplo de aluno. Eu acho que sim, eu acho que sou mais um exemplo de aluno do que um aluno exemplar. Exatamente. E no ano em que eu entrei em Santarém, com algumas dificuldades, sei, mas ao entrar fiquei muito contente. E eu já pensava que não entrava nesse ano na faculdade. Bem, ao entrar, fiquei contente. Fui o calor do ano, que é uma coisa que normalmente lá está. as pessoas sabem. Um exemplo de aluno, não é? Fui o calor do ano desse ano, do ano de 93, 94 em Santarém, ou 92, 93, perdão. E pronto, já diz alguma coisa, né? Claro. Nunca faltei uma aula. Nunca tive uma falta de uma aula, mas fui dormir para muitas. Portanto, mas nunca faltei uma aula. Muito bem. Então agora, para fecharmos esta nossa primeira secção do programa, vamos-te pedir que escolhas uma música que se faça lembrar esses tempos estudante. É assim, nessa altura e na altura da semana académica,
muitos grupos, e normalmente grupos tradicionais portugueses, no caso de Barreiros e outros. Esse era crónico, acho que em todas as academias do país. E outros. Mas um que ficou para a posteridade, que foi a Quinta do Vil, com os Filhos da Nação, que foi na altura que estava a bombar, portanto, e que foi um dos grupos que eu vi milhentas vezes na zona de Santarém e que fiquei com ela gravada até hoje e continua. Filhos da Nação. Muito bem, vamos então ficar com os Quinta do Vil e os Filhos da Nação. Até já. Estes são os Filhos da Nação. Continuamos então aqui a conversa com o nosso convidado de hoje, Bernardo Oliveira, nesta terceira série de programas Música de Baco 2022. Fernando, vamos então para mais um passo. Vamos prosseguir por aqui. Vamos agora falar um pouco de um vinho que o Bernardo Oliveira nos trouxe para provarmos. Estamos a provar aqui um branco que é o Sem Segredos. Bernardo, fala-nos um bocadinho deste teu vinho. Então, este vinho é um vinho 2020. É um vinho, portanto, da campanha 2020, feito com malvasia fina, golveio e Fernão Pires e algum, mas pouco, viozinho. Castas clássicas do Douro. Completamente, são as castas mais originais, digamos assim, do Douro. E mais abundantes. Também por aí. Já que também, porque é um DOC de Douro, também outras castas não poderia ter, não é? Senão teria que ser um regional ou um mesa, não é? Portanto, às vezes também estamos um bocadinho limitados. Sim, mas eu acho que esse limite, e à parte do vinho, essa criação desse limite por parte do IVDP, que é a entidade que regula a certificação dos vinhos no Douro, também achas que acaba por ser um entrave à exportação e à internacionalização de alguns vinhos? Sim, assim, hoje em dia as castas sonantes do Douro já são algo conhecidas no mundo, mas no mundo são conhecidas outras castas que não são reconhecidas no Douro. Portanto, e algumas que nos poderiam abrir as portas, nem que estivessem presentes só em 0,5%. Não, mas muitas vezes ter um vinho, por exemplo, Sem Segredos, que por exemplo, um vinho tinto pudesse ser um grande reserva. E depois queria meter um Sauvignon com branco e vai ter que ser um IG, porque não pode ser um reserva, um reserva, né? Portanto, isso vai mudar muito a imagem ou o perfil dos vinhos que a gente vai ter no mercado. Pronto, vamos retomar esse assunto um pouco mais para a frente. Vais continuar a falar então deste vinho. Este vinho que estamos então a provar, das castas nós já dissemos, a nível de altitude. Sim, este é um vinho que foi produzido cerca de 500 a 600 metros de altitude, portanto uma zona alta na zona da Perajóia, em que a sua acidez é bem notório, assim como a sua mineralidade, exatamente, fruto da altitude, e já de algum granito que ali existe, não é tão cistoso as terras, mas sim um cistoso com algum granito existente ali em altitude. E por isso a sua mineralidade aqui presente. Com um nariz que eu acho que é B, natural destas próprias castas. Também é um vinho que já está no seu final, porque vamos lançar neste momento o 2021, já está praticamente no final da sua vida, digamos assim, apesar de ele estar muito bom e ser muito, muito bem. É um vinho que está muito bem conseguido. Nós estamos a provar um bocadinho quente, que não houve tempo de colocar fresco, mas é um vinho que até com esta temperatura, muito agradável, nota-se a sua acidez, a sua mineralidade, alguma fruta no nariz. É um vinho bastante agradável. Bernardo, agora vamos saber como é que chegamos a este vinho. O que é que eu quero dizer com isto? Vamos falar então, após o período do estudante, após o período do ISA, como é que se dá o teu ingresso de Santarém? Peço desculpa. Como é que se dá o teu ingresso no mercado de trabalho? ISA, mas gosto muito de Santarém. Peço desculpa por agafe. Não tem problema nenhum. Pronto, mas após a saída de Santarém, como é que se dá o teu ingresso no mundo do trabalho? Então? Pronto, assim, eu mal que saí de Santarém, vim passar, portanto, eu acabei o último exame em julho, vim passar as férias de verão aqui não é a zona de Douro, mas ali somos vizinhos, ali é a zona de São Romão, que já é Barossa, e 5 dias depois convidaram-me para ir trabalhar para Salvaterra de Magos, para a Casa Agrícola Monte Real. Antes disso, eu
para ir para a Casa Agrícola Monte Real em Salvaterra de Magos, que é o Ribatejo. Na altura, agora região de Lisboa, na altura região só do Ribatejo. Ainda fiz um pequeno estágio em Bruxelas, na Quinta da Romeira, e estive lá a fazer as vindimas e seguidamente passei para a Casa Monte de Real. Na altura ela fazia cerca de 500 ml de vinho, mas era um sítio engraçado porque eu estava naquela casa sozinho. Portanto, não tinha tinha que tratar de tudo dentro da adega, sozinho. Na quinta depois havia gente lá na parte da viticultura. Na parte de tecnologia, ou na parte, estava completamente sozinho. Tinha na altura o meu chefe, que era o engenheiro Paulo Nigra, que ia lá uma vez por mês, mais ou menos, para ver como é que as coisas corriam, mas todo o trabalho era feito por mim, o que fez com que eu ficasse com uma estaleca belíssima. Tinha à volta de 400 cascos, em que lavava, enchia, tudo que era trabalho da adega e da adegueiro foi feito por mim. Isso fez com que eu conseguisse ter uma nuance e um trabalho geral da adega, a tudo que era compras, vendas, era feito. Portanto, e é uma coisa engraçada que na altura, e há bocado aqui em off estamos a falar, que havia pessoas que saem da faculdade e que não têm a parte prática. Exatamente. E esta particularidade de Santarém trazia muita prática e conseguia... E da escola agrícola anterior também. E da escola agrícola da Paiá Paiá. também, que já vinha da Paiá com a parte um bocadinho, e depois em Santarém havia uma componente prática muito grande que fazia com que a gente conseguisse entrar no mercado de trabalho sem precisar praticamente de ninguém. Lógico, a experiência é muito... É um posto, não é? É lógico, mas aos poucos vamos adquirindo, e também errei, lógico, há coisas que se erram, Claro. mas também sem errar, ou só erra quem faz. Claramente, tiveste uma entrada a pé juntos, digamos assim, no mundo do trabalho, não é? Completamente. É assim, depois de Salvaterra, estive lá há 3 anos, tive um problema gravíssimo lá de um acidente de trabalho com soda cáustica, com um produto... Desinfecção. Também lavávamos, também fazia limpezas, e as coisas acontecem. Tive lá um pequeno problema, lá está, acontece a todos. Daí saí e fui para a adega cooperativa do Cadaval, onde tive mais 4 anos, e a adega do Cooperativo do Cadaval já fazia 14 milhões de litros na altura. Coisa pouca. Já tinha ali 14 milhões de litros a meu cargo. Eu era o enólogo residente, depois tinha o engenheiro José Gaspar, que era o enólogo, o consultor, que normalmente ia lá também 1 vez, 2 vezes por mês, para fazer o acompanhamento dos vinhos. Depois, seguidamente, porque eu quando estive em Santarém, o meu estágio de curso foi feito na Morganheira, tive 1 ano a fazer na Morganheira com o professor Orlando, e quando eu estava no Cadaval, a Morganheira compra a reposeira em 2002, precisamente em agosto de 2002, e o professor Orlando telefona-me para eu fazer parte da equipa, e se eu queria, quase exigiu na altura, para fazer parte de um desafio completamente diferente. Para vir trabalhar com eles, então, para o projeto que tinham, que era a Tapada dos Chaves, a Morganheira e a Raposeira. E eu... nem que não quisesse. Nem que não quisesse. Tinha que ser. Então decidi, vim em setembro, foi mesmo em cima das vindimas. Em 2002 fui logo parar à Tapada dos Chaves, fazer as vindimas da Tapada dos Chaves, onde tivemos o melhor vinho do Alentejo desse ano. E seguidamente Morganheira e Raposeira. Mais tarde, a partir de 2012 mais ou menos, fiquei mais ligado à Raposeira, menos às outras empresas, e fiquei mais na Raposeira, saindo em 2017. Em 2017. Quando começamos o programa. Em 2017, também algum cansaço do trabalho sobretudo sob a pressão exercida, não? Também. Pronto, saí então da Raposeira e criei o meu próprio negócio, que foi arranjar uma empresa que se chama Alma Soalheira, e fiquei com a adega cooperativa da Pena Joia, porque já esta estava com uma situação financeira bastante delicada, duvidosa, e então criei a minha própria empresa e aluguei as instalações da adega cooperativa, onde estou neste momento
a elaborar. E elaborar sai estes este brancos. vinho, o Sem Segredos. Olha, Bernardo, Só diz, para força, continuar força. só mais um bocadinho, Força. é que em 2017 fiz a minha primeira campanha, o primeiro vindima na adega. A adega em 2016 tinha produzido, comprado, feito, os seus sócios, à volta de 100 mil quilos de uva. Em 17 fiz 800 mil, em 19 e 20 1 milhão e 200 mil, e neste momento estamos com 1 milhão e 600 mil, mais ou menos, de quilos. Entre portos, brancos e tintos de consumo. É lógico que já é um volume bastante elevado e não era isto que na altura eu estava a pensar. É para ver, não é? Não, estava a pensar que as coisas fossem mais... Um projeto mais pequenino, menos stress, mais... Mas as coisas vão acontecendo e Evolui, eu não é? elas e coisas continuam. Exatamente. E as coisas evoluem muitas vezes para aquilo que a gente quer e outras vezes para aquilo que a gente não quer. E pegando nessa evolução, e tu que já tens esta experiência toda de trabalho, vamos também agora falar um bocadinho da evolução dos vinhos. Quando tu entraste no mundo da enologia, em 97, tínhamos uma tipologia de vinho tinto, uma tipologia de vinho branco. Como é que tu vês a evolução dos vinhos, dos brancos, dos tintos, dos rosés, dos espumantes, da data até hoje? Eu acho que nós hoje nem sequer nos apercebemos disso. É assim, nós na década de 80 nós não tínhamos vinhos, tínhamos produtos fermentados de uva. Mosto de uva fermentada. Ou isso seria. Porque, assim, a falta de conhecimento técnico. Conhecimento, se calhar até havia, não havia gente que os metessem em prática. É assim, as adegas, e eram muito mais as adegas que os particulares, portanto, eram normalmente quem trabalhava eram os adegueiros que normalmente não tinham prática, mas não tinham grandes conhecimentos técnicos. Faziam, mas sem se perceber muito bem o que é que estavam a fazer, não é? Sim, mas faziam. Sim, claro. E levaram algumas empresas por aí afora e conseguiram. É assim, temos de ser durante realistas. Muitos e muitos anos não havia enólogos e havia vinho nem mesmo. Exatamente. Claro. Portanto, se calhar as pessoas também tinham outro tipo de consumo, ou outro tipo de paladar no consumo. Portanto, sim, calhar, não eram se calhar tão exigentes. Lá estão aqueles do meu pai que continuavam a tal questão da taberna. Exatamente. Que é assim, eu não era consumidor de certeza de um vinho que o meu pai fizesse, portanto, porque não o gostava. Na altura, é assim, e na década de 80, lá está, é assim, a enologia vem e o TAD teve muita responsabilidade na formação dos jovens técnicos. Na fabricação desta gente, claro. Pronto, e mudou completamente o panorama dos vinhos em Portugal. Hoje em dia já não há vinhos maus, pode haver vinhos que evoluam. Há menos vinhos. Não serão maus, mas há menos vinhos menos bons, digamos assim, para não falarmos em mal. Sim, mas cada vez mais, acho que o mercado está muito melhor com aquilo que era na altura, o trabalho técnico é muito grande e não há necessidade de fazer maus vinhos, porque ter um técnico para o acompanhar já é com alguma facilidade. Sim, tendo em conta o número elevado de enólogos que existem. Exatamente. Portanto, já é mais fácil. A única coisa que eu discordo, e cada vez é haver eu não discordo, eu sou apologista que as pessoas façam, mas a grande quantidade de gente que faz vinho em casa e que o comercializa sem rótulo, sem as devidas, porque muitas vezes não sabem quais são as características que aquilo tem, isso aí eu sou contra, porque toda a gente que paga impostos, toda a gente compra e vende vinho, e ter em alguns restaurantes na zona do Douro vinhos que não são certificados, não sou apologista. Estamos num país latino. Sim, mas toda a gente foge aos impostos, infelizmente é assim. Sim, mas nós na zona do Douro, pelo menos a restauração e a boa restauração, e nós devia ter vinhos certificados, todos eles certificados, tirando, assim, devia ser proibido vender vinho de mesa, a não ser que fosse vinho de mesa da própria região. Da própria região, lógico. Sim, pronto, essa é uma evolução, mas estou a dizer, a nível de qualidade do vinho, nós já falamos bons e menos. Sim, a qualidade mudou completamente. Os vinhos hoje em dia são muito mais bem elaborados, assim, tanto brancos como tintos, são vinhos que têm uma prolongação no tempo muito grande, portanto, não são vinhos, o caso de um branco, conseguimos ver vinhos brancos com 3, 4, 5 anos e sem qualquer tipo de problema, pelo contrário, vinhos que vêm... Até há uma procura muito grande agora de vinhos brancos. Evolução de vinhos mais velhos. No caso dos vinhos tintos, toda a tecnologia que está ao nosso dispor e toda
a tecnologia e o conhecimento que hoje em dia temos para fazer bons vinhos é impressionante, né? Portanto, E como é que tu vês o vinho no futuro? Para onde é que é uma- achas, é uma- é para uma- onde é que uma- achas que os produtores estão a caminhar? Ou para onde devem caminhar? não, é assim, tudo depende da economia do país. Pronto, eu E vou quando- gostar e de uma questão mais exata. Aqui há pouco tempo estive numa prova de vinhos e pela primeira vez provamos consecutivamente 18 vinhos grandes reserva branco, que é uma coisa que se calhar há 5 anos atrás não existia. Se calhar no concurso havia um reserva branco e sabe Deus. Pronto. Mas, Gareth, achas que esse número tão grande vai ter prolongamento no tempo? Eu gosto de dizer. Eu penso que não. Eu gostava que Eu acho que é um tivesse. mercado difícil, eu acho que é um mercado muito difícil para reservas brancos. Não sei se é o futuro, poderá ser o futuro gostava que para fosse. pequenas quantidades, muito pequenas quantidades. Mas quem tem pequenas quantidades tem que lucrar com elas. E é assim, Certo. hoje em dia o vinho é dinheiro. Claro. É assim, e quando estamos a pensar que vou vender vinho daqui a 4 ou 5 anos, eu tenho que ter um estofo financeiro para o guardar até lá. Claro, tens de ter uma capacidade. É assim, isso é a mesma coisa que os espumantes. Os espumantes é um produto muito... Para ser bom, ele tem que ser caro. Porque um espumante não pode ter 1 ano de Mas vida, nós não pode ter demora, 2, não é? não pode ter 3 anos de vida. Pois, Claro. demora. Ao preço da garrafa, ao preço dos vinhos, a armazenagem, é assim, só 4, 5, 6, 7, 8, 10 anos é que os espumantes estão bons. Portanto, e isso faz com que os espumantes sejam caros. Agora, e depois... Eu até nem acho que os espumantes sejam caros. Os espumantes Porquê? portugueses não são Mas caros. porquê? Porque também são do ano, praticamente. Grande Sim, maioria os correntes, entre aspas, pronto, a maior parte deles. eu ao trabalhar nas empresas que trabalhei, é assim, reparei que, mas isso, lá está, a tecnologia que eles tinham era muito boa. Era fácil fazer espumante. Hoje em dia eu quis fazer espumante na minha empresa e é difícil fazer espumante. É assim, eu sei as bases. O problema é que eu não É tenho fácil maquinaria. fazer milhões, é difícil fazer testões. Muito. É assim, É mas um bocadinho por aí. o problema é a tecnologia que o espumante tem. Exige. E isso exige. É assim, e é difícil. Eu tenho lá, neste momento, muitas garrafas já de Pinot, e, assim, pá, e toda a gente, pá, quando é que lanças o Pinot? Quando é que lanças o Pinot? Não, o Pinot vai ser daqui a 6 ou 7 anos, sei lá. E vai estar bom, sei lá se vai estar bom. Se não estiver bom, olha, não está bom. Mas ele vai lá ficar. Portanto, não tem que ser neste ano, o Pinot tem 2 anos, não tem que ser este ano que eu vou lançar o Pinot. Mas tu tens essa facilidade, entre aspas, porque no fundo és o responsável pela empresa. Está bem, mas é uma facilidade muito custosa a nível económico. Gulosa, não é? É necessário ter Os valores estão lá. bagagem Claro. para ter isso. Mas, Então, imagina, poucos. pronto, mas agora imagina, tu engarrafaste há 2 anos, tiveste um custo de produção que se fosse hoje em dia já era quase 20 ou 30% mais caro, fazer o vinho hoje em dia. A gente não sabe como é que vai estar daqui a 5 anos. Pronto, mas Quando fores para vender a 5 anos, imagina, estás a prever lançar um espumante 5 anos, sim. de 7 anos ou 6 anos, a que valores? Se calhar 6, 7 euros. Lá está, Se calhar. eu gosto de dizer, Se calhar. então o espumante é muito barato. Pronto, Mesmo assim, parece-me barato também. Sim, sim, mas esse estou aqui a falar de cor também não Sim, sim. tenho Sim, essa mas noção até ainda 10, do 12, valor. 15 euros eu acho que seria barato, Sim. porque é um impacto de 6 anos parado, É muito tempo, é. um custo, É um investimento é um grande. investimento grande e que infelizmente lá está. Por isso é que eu estou a dizer qual será o futuro dos vinhos, porque infelizmente o mercado português não consegue ter vinhos ao preço que tem os espanhóis, ou que tem os franceses, ou que tem os italianos. Sim. Grandes vinhos, imagina-se, um Barca Velha, toda a gente fica admirado, custa Barca 500 Velha é uma euros, coisa, custa certo. 400 euros, Mas mas vamos lá fora, nós tomarmos de ter 20 barcas velhas em Portugal, Claro, né? Nós só temos uma. mas é que o Barca Velha lá fora tem não, nenhuma. não custa isso. Sim. Não é? Falando de outro vinho, não vou dizer o nome, também é um vinho muito caro. O pai de um colega meu que fazia esse vinho no tempo de estudante ia a Londres buscar o vinho para o vender em Portugal, Mais barato. porque lhe ficava mais barato. Sim. Porquê? Porque em França concorre com, Então- em França não, em Inglaterra concorre com todo o mercado mundial dos vinhos, não é? Mas, Gabriel, isto é assim, pronto. E da minha empresa, eu neste momento formei uma empresa no Brasil, neste caso em Brasília, que se chama Wine Brasil, e a Wine está praticamente a levar os primeiros contentores para o Brasil. Eu estive lá em agosto do ano passado, 15 dias, e estive lá agora 3 semanas, em março e abril. E porquê? É muito mais fácil eu levar o meu vinho, o Seis Segredos, que já lá está, em São Paulo, mas num distribuidor, para o Brasil, ao meu custo,
eu levo para lá ao preço de Não custo, tens intermediário. levo lá e chego lá e vendo o valor e a margem de lucro é feita lá, portanto, e depois eu lá terei que ver onde é que eu vou investir lá para rentabilizar o produto, né? Agora, é assim, eu vejo que neste momento o Brasil está a disparar a nível de vendas, já somos o segundo país que mais vende no Brasil. Primeiro é o Chile, segundo somos nós, terceiro é o Brasil e quarto é a Argentina. Tirando todos os países da Europa para trás, portanto, estamos muito à frente. O mercado brasileiro está a consumir e a aumentar exponencialmente a venda de vinhos portugueses, e isto nota-se, no Brasil é só vinhos portugueses neste momento. E o que é que está a acontecer é que há muita gente de Portugal a meter lá vinhos mais baratos, mas do que os que vende cá. Que é o que eu estou a dizer. Não, mas com valores, até lá valores que já não são... Epá, estás a concorrer com o Chile, estás a concorrer com a baixo. Argentina, estás a concorrer com países que o Tudo custo de produção é inferior a 10 vezes. Mas se o povo brasileiro prefere comprar vinhos portugueses, nós não temos que baixar, desculpem a calcinha, só porque eles querem, porque os vinhos chilenos chegam lá mais baratos. Chegam lá mais baratos porque eles preferem, de longe, um vinho português mau do que dois bons do Chile. Tem a ligação emocional ao país também, não é? Como o mercado da saudade acaba também por funcionar muito bem. Não, e mais Douro, é assim, nas últimas aberturas do Douro ao mundo, sendo património mundial, há um conhecimento muito grande do mundo pelo Douro. E o brasileiro, que é um dos turistas que mais visita o Douro. E que estão a comprar muita coisa no Douro. Também, mas isso é bom. Não sei se é, aí já não sei se concordo. Eu quando digo é bom, é falar do Douro no Brasil. Sim, mas não é bom. Tá bem, mas cá depois as pessoas têm que saber o que é que vão fazer. Se calhar daqui a 10 anos temos ingleses, franceses e brasileiros a mandar no Douro, e portugueses já há 2 ou 3. Os chineses acho que é fogo de vista e que mais tarde ou mais cedo acabam por desaparecer. Fernando, nós temos que... Vamos parar esta secção por aqui. Vamos, Bernardo, vou-te pedir agora, imagina que vamos fazer um filme, um documentário sobre esta evolução que houve desde a tua altura de estudante até agora, dos vinhos, da situação económica, tudo. Vamos fazer um filme e vamos escolher uma música para a abertura desse filme. Vangelis. Então, para a abertura do nosso filme sobre a vida do Bernardo Oliveira e dos vinhos, Conquest of Paradise, Vangelis, vamos então ficar com a música. Obrigado. Ora, recordo então que estamos aqui à conversa com o Bernardo Oliveira e se calhar agora, Bernardo, vamos também falar um pouco sobre estes nomes que são dados aos vinhos e que às vezes ajudam muito a vender vinhos, não é? Eu quando fiquei com a adega cooperativa, fiquei também com as marcas lá existentes. Marcas essas que eu aproveitei 2 ou 3 marcas. O caso do Dona Joia, os Calcos da Pena Joia, o Fraga do Abado. Eram marcas, tem outras, mas estas aqui são as mais sonantes da casa que eles tinham lá, e eu estou a reativar novamente essas marcas. Tenho mais 3 que são o Puzzle, o Sem Segredos e o Aromas da Natureza, que são marcas novas, que estão também novas no mercado, que não são marcas muito conhecidas. O Puzzle, que veio do juntar das vinhas, portanto, as pequenas parcelas, o ajuntamento de pequenas parcelas. Só gostava de saber como é que conseguiste registrar os nomes, porque de facto, às vezes passam-se horas e dias atrás de nomes e tu conseguiste Puzzle, que acho que é um nome fantástico. Então, para o mercado internacional é uma coisa que deve funcionar às 1000 maravilhas, e também os Sem Segredos. Então, espero bem que venha a funcionar, que ainda não é tão notariado assim, mas há de vir. Há nomes que vendem. Um dos vinhos que mais vendem no Canadá vai daqui de Portugal, chama-se Lolita. Foi assim, e outro que é o Hot Lips. São nomes que é preciso vender. É sorte. E em Portugal nem se sabe o que é Lolita. Já tivemos cá o produtor do Lolita. O Puzzle não é mais do que a associação de vinhas, a associação de pequenos agricultores que vão fazer um grande puzzle. E que vão fazer um grande vinho. É um vinho à base dela é Touriga Nacional e Touriga Franca, tem 14 graus, com uma pequena quantidade de madeira, muito pouca madeira nova. É o vinho que estamos a degustar neste momento e que está muito agradável. Exatamente. Portanto, é um vinho de 2018 e que
Eu acho muito, a nível preço-qualidade, muitíssimo apreciado, digamos assim. Um best buy, um vídeo Exatamente. americano, não é? O caso do Sem Segredos, que foi o que provamos em primeiro lugar, e que é enquanto o puzzle é um puzzle signature, portanto é um puzzle reserva, assim como o Dona Joia é um Dona Joia reserva, portanto são dois vinhos muito idênticos, mas que com imagens completamente diferentes e com mercados até completamente diferentes. No caso do Sem Segredos, é um vinho colheita, tanto em branco como em tinto. Vamos ter este ano o Sem Segredos Rosé. Temos com alguma dificuldade, como sabem, não há garrafas para engarrafar. Não, neste momento sei. não há. Não há garrafas? Está muito complicado. Há inclusive cervejeiras paradas por não terem garrafas para produzir cerveja. Nós vamos deixar de engarrafar em garrafas, meter em garrafões outra vez, que se calhar em garrafões de plástico, que é bom, que é a única coisa que se vende cá em Portugal. Olha que eu tenho uma consultoria aí numa casa que meteu uma inovação agora há pouco tempo, por falta de garrafa, meteu azeite em bag-in-box. Então, O azeite tinha que sair e tinha. Não é nada, mas isso E está a custar a pegar, mais uma vez os portugueses estão a custar a pegar, mas o mercado saudade aderiu muito bem e até acho que tem lógica, porque na cozinha a gente abre a garrafa e se tivermos um bag-in-box basta aquele bocadinho e até acaba por ser prático. Para a parte da cozinha em si, sim, se calhar na parte da mesa, na parte do restaurante é mais difícil entrar na... tem que ser portanto, passado para uma garrafa mais pequena, portanto, e aí acredito que perca algumas qualidades. Mas regressando aos Sem Segredos. Sim, porque também o Sem Segredos também vai ter num futuro muito próximo, e já temos a garrafa e também vamos ter azeites. Por isso vamos ter azeites no Sem Segredos. Para o mercado da saudade também. Batendo um bocadinho no Sem Segredos, porque o puzzle tem um nome fantástico, Sem Segredos também não deixa de ser mais... O Sem Segredos tem uma imagem engraçada. Tem uma imagem engraçada. E o Sem Segredos é um nome que tem duas vertentes, que é não ter segredo nenhum, que é o Sem Segredos, um vinho descomplexado, ou ter completamente sem segredos, que é mais isso que ele tem. É muito segredo em fazê-lo, segredo em produzi-lo, segredo em bebê-lo. Portanto, eu acho que ele tem mais 100 segredos do que não ter segredo nenhum. O segredo nenhum é exatamente não ser descomplexado e beber com toda a naturalidade e um vinho muito bom ao palato. Sim, de facto é um excelente vinho. E destes vinhos que nós estamos a provar aqui hoje, destes vinhos da tua casa, da Alma Soalheira, a todos os nossos ouvintes que nos estão a ouvir, que são aqui praticamente todos aqui da região, e alguns no estrangeiro também, mas sobretudo aqui na região, Mirandela, Valpaços, Vila Real, nesta zona daqui, onde é que podem adquirir este vinho se quiserem também degustar em casa? Neste momento vai haver nos Intermarchés. Nós estamos neste momento a negociar com os Intermarchés a nível nacional o Sem Segredos. Ou seja, brevemente aqui no Intermarché de Vila Real, de Mirandela, de Bragança, de Macedo, vamos ter o Sem Segredos. Assim, e temos o Dona Joia para... Até acho que é uma imagem de luxo para ter uma grande superfície, mas tem que ser. Mas tem que ser. A gente tem que escoar o produto. Não basta fazê-lo e fazê-lo bom, também temos que o vender. É muito exigido e muito bom a gente ter lá bom vinho, mas se não se vender, se não tivermos lá bom dinheiro, não temos bom vinho. E alguns vinhos têm que pagar as brincadeiras dos outros que ficam 7 anos em casa. Exatamente. Mas, por exemplo. É um bocadinho por aí. Agora, diz-me então também outra coisa. De todos os vinhos que já fizeste na tua carreira e de todos aqueles que provaste, tens algum vinho que tenha ficado na memória? É assim, eu sou muito de espumantes. Durante muitos anos a minha vida fez-se com espumantes e sinceramente ainda continua a ter o espumante na minha cabeça. Apesar de gostar muito de fazer vinhos tintos, adoro fazer vinhos tintos. Mas os espumantes, e eu vou fazer o Bande Noir da Raposeira em 2015 ou 2016, acho que foi para mim o topo de gama dos vinhos que fiz até hoje. Um inesquecível. E para acompanhar esse vinho, qual seria a música que iríamos escolher? Bruce Springsteen. Born in USA, não é? Assim? Exatamente. Muito bem, vamos então ficar com Born in USA. Voltamos já a seguir para uma breve despedida e para falarmos mais um bocadinho. Até já. USA.
Estamos a chegar então ao fim deste nosso primeiro programa desta nova série, na terceira série da Música de Baco, aqui o Luís Mendonça, o Fernando Guerra e os nossos convidados, e hoje temos o Bernardo Oliveira como nosso convidado. Exato, hoje o Bernardo foi o nosso primeiro convidado, estava um bocadinho nervoso. Fui apanhando aqui de surpresa, não é? É o que é. Mas correu bem, penso que correu bem. Estávamos todos um bocadinho ansiosos por ser o primeiro da nova série. O vinho era mau. Não, o vinho ajuda sempre. O vinho acaba por ser um desbloqueador de conversa. Exatamente. E é um elemento muito forte numa relação social da sociedade. Penso que também tens essa visão, não é? Eu acho que sim. Sem, é assim, qualquer contacto que nós temos, normalmente também é verdade, que a nossa vida é vinho. Mas no nosso dia-a-dia o vinho acompanha-nos em qualquer momento. Em qualquer momento, não é? Às vezes costumo dizer que eu só bebo em serviço. Eu também. Mas como estou sempre de serviço, é complicado. Eu também só bebo em serviço e fora dele. Não, só bebo em serviço, mas também estou sempre em serviço. Portanto, vai dar a mesmo. Para terminar, vamos agradecer a tua presença aqui, mas também queria te perguntar uma coisa. É um jovem que tenha hoje em dia 18 anos e que vai entrar para a universidade e que queira concorrer para a enologia e cuja ambição futura seja ser enólogo, o que é que tu lhe dirias? Sim, eu acho que continua a ser, o mercado dos vinhos continua a ter sucesso em Portugal, poderá vir a ter muito sucesso em Portugal, abrindo mais fronteiras e expandindo-se para outros mercados, como o Brasil, que é um país que está neste momento a aumentar gradualmente a sua produção também, e também o consumo de vinhos. São países que normalmente não consumiam vinhos e neste momento estão a aumentar esse consumo. Portanto, mas para esse jovem eu acho que ele mas sempre muito mais vocacionado para a parte prática do que para a parte teórica não quer dizer não, a parte teórica é muitíssimo importante. Mas hoje em dia a parte teórica nós conseguimos ir à internet, a parte prática não, a parte prática é preciso bracinhos, é preciso duas pernas, é preciso duas mãozinhas e ter uma visão completamente diferente para se conseguir chegar lá. Sempre pensar um bocadinho mais à frente. É difícil hoje arranjar pessoas para trabalhar, não é fácil. Arranjar eu neste momento e já agora enganar alguém para trabalhar comigo. Nunca sabe. Também não sou uma pessoa difícil. Nunca sabe. No entanto, é assim, não é fácil arranjar pessoas para trabalhar, pessoas com alguma experiência, e acho que no ramo dos vinhos já não se paga assim tão mal como isto, portanto os ordenados. Pois, toda a gente, é lógico que sim, patrão queixa. Somos um país de queixosos, não é? Somos um país de queixosos. É verdade. Não, mas também... E o prazer que dá fazer vinho, nem se ia pagar nada, não é? Só ingênuos, era só ingênuos. Pronto, nós temos também uma tradição neste programa, que é deixar uma garrafa para o próximo convidado, sendo tu o primeiro desta primeira série, vais ter que aguardar para o último programa para receber a do último convidado, mas vamos deixar então para o próximo convidado um vinho. Queres dizer qual é o vinho? Sim, o vinho é um puzzle Signature, de 2018, feito portanto, de Touriga Nacional e Touriga Franca, 50-50, com um pouco de madeira, carvalho francês e carvalho americano, portanto pipas de 500 litros, madeira nova, portanto, e no fundo acho que é um vinho que ele vai gostar. Certamente. E espero eu que tenha um bom momento ao degustá-lo. E qual será a música que vai acompanhar este vinho? Brian Adams, muito bem. Resta-nos então agradecer a tua presença aqui. Espero que corra tudo bem contigo, com os teus vinhos e que tenhas sucesso no teu futuro. Eu também agradeço a oportunidade que tive para estar aqui, para promover os meus produtos e dar a conhecer também. Claro que sim. É uma empresa, o objetivo é mesmo esse. É uma empresa muito nova, é uma empresa de 2017, uma empresa nova. Projetos não faltam, vamos ver se são concretizáveis. E eu acho que vão ser. Estarei cá mais vezes quando vocês quiserem. Claro que sim. Claro que sim. Obrigado. Temos todo o gosto em receber-te. Muito bem, então antes de ouvirmos ainda o Brian Adams, dizer que mais uma vez é um prazer estarmos aqui outra vez à conversa, Fernando. À volta da mesa e do vinho. Há 5 anos que iniciamos esta nossa ideia e que aqui vamos reunindo então anualmente, desde que seja possível, nestes nossos programas, fazendo aqui um brinde à nossa final, e à vossa para esta emissão. E voltaremos na próxima semana com um novo convidado. Muito obrigado, até para a semana. Obrigado.